No manuscrito, Verity admite que tentou interromper a gravidez de várias maneiras, mas as gêmeas sobreviveram. Uma delas, Chastain, ficou com uma cicatriz no rosto. Jeremy demonstra entusiasmo com as filhas desde o início, pega no colo, fala com elas, sorri. Verity observa à distância. Ela escolhe os nomes, Chastain e Harper, apenas para agradá-lo. Quando Chastain começa a chorar, ela se recusa a amamentar, mas cede. Durante a amamentação, sente repulsa. Em algum momento, Jeremy expressa seu amor profundo pelas filhas, fazendo Verity se sentir excluída e convencida de que ele as ama mais do que a amou. O capítulo do manuscrito termina com Verity sentindo-se invisível e amarga, reconhecendo que já amou Jeremy com a mesma intensidade com que ele agora ama as filhas. Lowen guarda o manuscrito com raiva, percebendo que, mesmo após o nascimento das filhas, Verity continua fria e distante. Questiona-se se sentimentos negativos de mães são comuns. Ainda no escritório, Lowen abre uma caixa de fotos da família e reconhece a cicatriz no rosto de Chastain, ligando a marca às tentativas descritas no manuscrito. Jeremy se aproxima, comenta lembranças das filhas, fala da falta que elas fazem e admite que, depois do acidente de Verity, chegou a sentir raiva dela. Lowen e Jeremy se aproximam. O abraço dura mais do que deveria e quase vira um beijo, até serem interrompidos por Crew, que entra, vê as fotos, reage com raiva, começa a chorar e exige que tudo seja guardado. Jeremy leva Crew para acalmá-lo e deixa Lowen sozinha. Ela permanece abalada, passa a questionar as próprias escolhas e considera a necessidade de sair daquela casa marcada por dor e perdas, sem conseguir responder a si mesma porque ainda continua ali. Sozinha no escritório, Lowen sente o peso do silêncio e retorna ao manuscrito, consciente de que continua lendo não por obrigação profissional, mas porque precisa entender até onde aquilo vai. No manuscrito, depois do nascimento das gêmeas, Verity escreve que se sente exausta e incapaz de lidar com as exigências constantes das filhas, entra em pânico quando Jeremy volta ao trabalho. Ela fica sozinha, diz que não tem dinheiro para ajuda e descreve a solução que cria em segredo. Desliga a babá eletrônica e dorme durante o dia, enquanto as bebês choram, registrando que assim sua vida volta a parecer normal. Lowen se choca ao ler que Verity dormia enquanto as filhas choravam e passa a enxergar o manuscrito como algo além de frieza comum. A leitura continua. Ela relata que 6 meses após o nascimento das gêmeas, se sente excluída e permanece na relação apenas por Jeremy. Uma noite, sonha que Harper mata Chastain. A partir desse sonho, passa a se fixar em Chastain e questiona se aquilo pode ser chamado de amor materno. É nesse contexto que descreve a tentativa de corrigir o futuro, colocando os dedos na garganta de Harper e apertando até Jeremy aparecer e ela fingir desespero. Lowen é afetada pela leitura, sobretudo ao chegar à tentativa de asfixiar Harper, e conforme avança, percebe um padrão se formar no manuscrito. Verity passa a se fixar cada vez mais em Chastain, enquanto Harper vai sendo mencionada cada vez menos, como se fosse gradualmente apagada da narrativa. Jeremy interrompe a leitura e a convida para jantar. Durante a noite, conversam, e por um momento surge uma proximidade contida que Lowen interrompe ao lembrar do que leu sobre Harper. Mais tarde, Jeremy revela que foi ele quem a indicou à editora, e pela primeira vez, Lowen se sente reconhecida. Antes de dormir, Lowen leva algumas páginas do manuscrito para o quarto e percebe que a porta agora tem uma tranca do lado de fora. Ainda assim, se deita e decide continuar a leitura, mesmo com o desconforto que aquilo provoca. No manuscrito, Verity relata que tenta se aproximar de Jeremy preparando o jantar, mas ele reage com irritação por ela ter colocado as filhas na creche sem avisá-lo,
sobretudo por causa da alergia de Chastain. Durante a discussão, ele percebe que ela direciona a atenção apenas a uma das meninas. Verity mente para encerrar o conflito e, para recuperá-lo, finge estar grávida, interpretando a reação de gratidão dele como a chance de reconquistar seu amor. Lowen se sente exausta com o manuscrito. Percebe a repetição e o vazio deixado pela forma como as crianças quase desaparecem do relato. Enquanto assiste à televisão, Lowen percebe que tem evitado Jeremy desde o quase beijo. Os dois conversam, se aproximam, ele descobre que é o aniversário dela e faz um bolo, o clima cresce e o beijo acontece. Lowen interrompe o beijo no instante em que ela vê Verity parada, observando-os, o que a faz entrar em pânico e se afastar, enquanto Jeremy tenta acalmá-la. Ao acordar, Lowen permanece insegura sobre o que aconteceu na noite anterior. Passa a questionar se realmente viu Verity de pé ou se foi uma alucinação provocada pelo estresse e começa a duvidar da própria percepção. Lowen decide continuar a leitura do manuscrito, mas impõe um limite, pula os trechos íntimos e se prepara para avançar até a parte sobre a morte de Chastain, convencida de que ali está o próximo ponto decisivo da história. Verity escreve que engravida de Crew, depois de mentir para Jeremy, e após o nascimento do menino, mantém distância da maternidade ao delegar os cuidados. Tudo segue assim até o momento em que recebem a notícia da morte de Chastain. Na cozinha, Verity vê Jeremy atender o telefone e desabar. Entende que algo grave aconteceu e descobre que Chastain morreu por choque anafilático. A investigação conclui que as gêmeas levaram frutos secos para o quarto, explicação que Jeremy aceita, enquanto Verity passa a acreditar que Harper foi a responsável e registra a morte como um crime perfeito que ninguém suspeitaria. Após a morte de Chastain, Jeremy entra em luto profundo. Verity se impacienta com a tristeza dele. Ela passa a se convencer de que sempre soubera que Chastain morreria e sente culpa por não ter impedido Harper antes, acreditando que, se tivesse agido, a filha ainda estaria viva e Jeremy não estaria consumido pela dor. Lowen encontra Verity na sala de estar, imóvel e em silêncio, olhando para a televisão. Ela joga uma bola perto dela para testar alguma reação, mas Verity não se move. Lowen pensa no que acabou de ler no manuscrito, na forma fria como a morte de Chastain é descrita, no registro do desejo de matar Harper e na impaciência diante do luto de Jeremy. À medida que avança nas últimas páginas, a ansiedade cresce, sobretudo ao se aproximar do trecho que relata a morte de Harper. Mais tarde, durante o jantar, Lowen sugere que Jeremy deveria colocar Verity em uma instituição, mas ele recusa, explicando que precisa manter Verity em casa por causa de Crew. Ela insiste que Jeremy merece uma pausa e, ao perguntar o que ele quer, ele responde: "Eu quero você." Eles se beijam e vão para o quarto, onde se entregam à paixão. Mesmo confinada ao quarto, Verity continua presente. Não em movimento, não em palavras, mas na forma como a casa pesa, como se cada cômodo guardasse algo que não foi dito. Na manhã seguinte, sozinha no escritório, Lowen decide terminar o manuscrito. Não por curiosidade, não por trabalho. Ela precisa saber como aquilo acaba. Precisa entender o que ainda não foi revelado. Para Lowen, enquanto Jeremy não enxergar a Verity que existe nessas páginas, nada está realmente resolvido. E a sensação que fica é simples e incômoda. Se a verdade continuar enterrada, outra tragédia não é uma possibilidade distante. É apenas questão de tempo. No próximo episódio, aquilo que está escrito deixa de ser apenas leitura. Antes de encerrar, fica uma pergunta simples. Se você descobrisse algo assim sobre alguém próximo, contaria ou continuaria em silêncio? Se quiser, escreve nos comentários. Eu leio todos. Esta é a história de Verity, escrito por Colleen Hoover. Se esse episódio fez sentido para você, curte o vídeo. Isso ajuda o canal a continuar. Compartilha com alguém que gosta de histórias contadas sem pressa, mas com peso.
E, se ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar os próximos episódios.